a transmissão? Sim. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, pessoas que estão me assistindo. Aqui é uma iniciativa do Coletivo de Formação da Articulação de Esquerda, uma tendência interna do PT, e estamos fazendo esse momento de formação como uma forma de divulgar, né, nossas opiniões, nossas formulações enquanto tendência de um partido, que é um partido que tem toda a importância, toda a sua presença no cenário nacional, como é o Partido de Esquerda da América Latina. E hoje estamos trazendo para debate, para exposição e para explanação, através dessa iniciativa, o tema da Jornada de Junho de 2013. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós trazemos aqui, como eu sempre começo pela esquerda, né? À esquerda do meu vídeo está a Sinara Vieira, que é dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, vai também debater e colocar a visão que a articulação de esquerda tem sobre esse momento histórico e que reflete, traz consigo alguns desdobramentos que podem ser avaliados melhor 7 anos depois, indo da esquerda para a direita, mas sempre à esquerda. Temos também a participação de Patrick Araújo, que também vai dar um pequeno breve explanação e colocação a respeito das nossas posições e fazer um histórico, né, de como este evento histórico reflete até hoje na nossa esquerda. Feitas essas apresentações iniciais, sem mais delongas, vamos abrir espaço para os nossos participantes. Cenário da esquerda para a direita. Oi, gente. Boa noite para todos e para todos que estão nos assistindo. Dizer como é bom a gente, mesmo em períodos como esse, poder estar discutindo um pouco mais, né? Sempre é bom para a nossa formação, para o acúmulo, inclusive para resgate de temas como esse, né? Em especial para a gente, que está na juventude ainda, quem viveu aquele período. Foi um período muito importante e é sempre bom a gente relembrar para compreender e poder entender melhor naquilo que a gente está situado. Patrick? Oi, boa noite. Eu acho que eu estou ouvindo o teu retorno, viu, Renato? Mas... Opa, acho que é o meu microfone que está... Boa noite, Renato, Sinara. Boa noite quem está nos vendo, companheirada. Bom estar com vocês. Acho que esse dia, né, faz parte de uma atividade permanente que tem acontecido, promovido pela tendência petista, articulação de esquerda em Pernambuco, né? Atividades municipais, nesse caso, é uma atividade que resgata, inclusive, um tema que, bom, tem que ser discutido porque o seu balanço nunca foi consensual, né? O que foram as jornadas, foram mesmo jornadas, foi outra coisa. E, inclusive, no momento em que nós vivemos uma situação de crise, olhar um pouco para trás e, em perspectiva, entender o que aconteceu, fazer algumas avaliações, talvez reavaliar algumas opiniões é importante, e essa atividade certamente permite a gente, me permitiu pelo menos, né, reler algumas coisas e organizar um pouco as ideias para apresentar algumas perspectivas sobre o que foram, né, as jornadas de junho e como que a gente as vê 7 anos depois. Mas, enfim, vamos lá. Bem. Alô? Estão me ouvindo? Bom, e para começar, seria interessante vocês fazerem um panorama, né, de o que representou este momento e, principalmente, né, os desdobramentos, a avaliação que nós, enquanto tendência interna do PT, nós, enquanto articulação de esquerda,
formulamos ao longo desse processo. A palavra é com vocês. Quem começa aqui? Eu ou Sinara? O critério que eu estava usando é da esquerda para a direita, mas vocês fiquem à vontade. Ela travou aqui, foi? Voltou ao normal, estou lhe ouvindo. Pode seguir, Patrick. Tá me ouvindo? Sai. Oi. Dando sequência, pode continuar, Patrick. Oi. Acho que resolvi aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo. Dando sequência, Patrick. Pequeno problema técnico aqui. Pois me pediu para falar sobre uma avaliação, um panorama, né, que nós, da tendência petista, articulação de esquerda, fizemos sobre o junho de 2013, e essa certamente é uma questão que, para muita gente, ainda está em aberto. Na época, o junho de 2013 precisa ser contextualizado. Primeiro que nós tivemos mobilizações que começaram antes de junho. No país inteiro, no começo do ano, nós já tínhamos tido movimentações e mobilizações contra o aumento da passagem naquele mês, naquele ano de 2013. Mas, no começo de junho, em particular na cidade de São Paulo, nós tivemos uma seguidas convocações de mobilização feitas pelo Movimento Passe Livre, pelo MPL, né? Não confundir com o outro. O Movimento Passe Livre convocou, entre os dias 10, 11, 12, mobilizações contra o aumento das passagens na cidade de São Paulo.
Inicialmente, aquelas mobilizações foram mobilizações semelhantes às que já tinham ocorrido no começo do ano, mobilizações com 2, 3 mil pessoas, com uma característica, né, com uma composição social, né, predominantemente de estudantes, e aquelas movimentações e mobilizações, elas foram duramente reprimidas. Foi com a repressão que o movimento cresceu, né, não exatamente pela repressão, mas a repressão deu uma outra dimensão para aquelas mobilizações, Renato. E naquela mesma semana, em solidariedade aos militantes que tinham sido vítimas da violência brutal da PM em São Paulo, novos atos foram convocados e com um número crescente de pessoas participando. Aqui eu quero destacar o papel que cumpriu naquele momento a rede social. No Brasil, nós já tínhamos, naquele momento, uma quantidade significativa de pessoas utilizando, em especial, o Facebook. O Facebook era, naquele momento, talvez a principal rede social, do Brasil, a rede em maior crescimento naquele momento, e a mobilização se dava, a convocação dos atos, pelo Facebook. E a divulgação da violência com que a PM reprimiu os atos era amplamente divulgada no Facebook. Inclusive, várias organizações de mídia alternativa cobriram os atos, repercutiram. Vamos lembrar que, em 2013, nós, no Brasil, praticamente não tínhamos WhatsApp. Já existia, mas era muito pouco utilizado no Brasil. A rede social principal do país, em crescimento naquele momento, era o Facebook, eram os grupos de Facebook, eram os eventos convocados no Facebook ou a partir do Facebook. E as cenas de violência e de repressão ganharam o país inteiro. E os atos começaram a ser convocados para além da cidade de São Paulo. Iniciou-se lá, contra o aumento dos 20 centavos na passagem de ônibus. Pela repressão, os atos cresceram em São Paulo, mas transbordaram. Outros municípios do estado de São Paulo, mas também outras capitais. E naquela semana, entre o dia 10, 11, 12, até o dia 15, 16, 17, houve uma crescente de atos, cada vez mais mobilizados pelas redes sociais, com eventos convocados cada vez em maior quantidade e com mais pessoas confirmando sua participação. Até o que talvez tenha sido o principal dia, que foi o 20 de junho de 2013. O 20 de junho de 2013 marca, na maior parte das capitais do país, na maior parte das cidades do país, os maiores atos e em maior quantidade de lugares. Só que, vamos lembrar que foi tudo muito rápido. Os primeiros movimentos, os primeiros atos ali em São Paulo, em algumas cidades, eles tiveram uma cobertura por parte da grande imprensa de criminalização. Acho que quem tem na memória, se não, sugiro que procure no YouTube ou no Google, mas teve, por exemplo, um editorial do Arnaldo Jabbour, logo no começo dos primeiros atos, criminalizando vândalos, os black blocs, etc. e etc. Bom, e o próprio Arnaldo Jabbour, poucos dias depois, no mesmo local, no mesmo editorial ali do jornal da Globo, faz a sua meia-culpa e volta atrás e reconhece que ele errou. Há uma mudança no comportamento da grande imprensa, da mídia como um todo, que num momento inicial criminalizava as mobilizações e no momento seguinte, poucos dias depois, muda sua postura, muda sua posição e passa a apoiar e dar ampla cobertura às mobilizações. E talvez nesse momento em que a confusão em muitos setores da esquerda ela tenha se avolumado. Ela já existia desde antes, porque os atos, inicialmente, como eu falei, convocados em São Paulo por um movimento que foi o MPL,
Mas depois, as maiores mobilizações, elas tinham o crivo de movimentos espontâneos, convocados pela rede social. Não tinha, né, um partido, não tinha um grande movimento social. E havia a ideia de que a gente tinha que, portanto, né, disputar aquele movimento. Porque a direita, por meio da grande imprensa, por meio da mídia, estava disputando, né? Basta lembrar que, em várias coberturas dos atos de 2013, o William Bonner, ele ia conduzindo, ele ia orientando, se aparecer um vândalo, se abaixe, se aparecer alguém mascarado, afastem-se, deitem, se identifiquem, chame a polícia. Bom, e, portanto, a direita, com todo o seu poderio econômico, né, midiático, foi disputando as ruas. E, bom, a gente pode contar mais a história, a gente tem mais tempo aqui, mas eu cheguei até esse ponto para te responder, Renato. Você me perguntou a nossa avaliação, né? E, naquele momento, nossa avaliação era de que tinha que disputar, né? Existia uma avaliação em setores de esquerda, inclusive no PT, de que aquele movimento que estava tomando das ruas tinha caráter golpista contra o governo da presidenta Dilma e que nós, portanto, tínhamos que enfrentar aqueles atos, né? Talvez os dois exemplos que eu tenho de memória mais elucidativos, né, exemplificativos, um foi o fato do então ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, ter oferecido tropas da Força Nacional, né, para enfrentar, né, os focos de manifestação, e segundo foi como na época, o governador da Bahia, Jacques Wagner, enfrentou a situação, né, que foi na base da porrada, né. Não teve grandes atos inicialmente em Salvador, porque houve muita, né, a PM foi para cima, né, não permitiu que tivesse, porque havia uma concepção ali em setores do partido de que era um movimento que tinha um cunho no fundo golpista. E nós avaliávamos diferente, né. As características do movimento era que ele era um movimento espontâneo, que, em que pese alguns falarem que tinha uma composição majoritária de classe média a partir de um certo momento, a gente sempre destacava que desde o começo, né, ou seja, o surgimento dos atos não tinha essa característica, era a luta contra o aumento das passagens. Quem é que usa ônibus? Não é a classe média. Então, eram setores populares inicialmente que estavam fazendo o enfrentamento. Depois, de fato, né, passou-se a ter muito pela disputa que a direita vinha fazendo, né, pela mídia e etc., uma presença cada vez maior de setores, né, de classe média com outras pautas. Mas nossa avaliação é que tinha que se disputar. Não podia se abrir mão de fazer a disputa e tampouco de jogar, né, entregar aquela mobilização espontânea gratuitamente nas mãos da mídia e da direita, que queria fazer mesmo uso político das mobilizações que começaram no mês de junho contra o governo da presidenta Dilma, já visando as eleições de 2014. E aqui eu encerro essa minha análise inicial, Renato, lembrando o seguinte: qual era o Brasil que nós tínhamos em 2013? Né? Ainda era um Brasil que não vivia os grandes efeitos da crise econômica internacional que passou a viver pós 2014, em especial 2015. Né? O Brasil de 2013 ainda era, para a juventude, né, principalmente, um país de, né, oportunidades e crescimento. Tanto é que as bandeiras que depois, né, depois que deixa de ser, não é só 20 centavos, passam a estar presentes na rua, a gente dizia que era um mural de Facebook, né? Mas era por mais educação, por mais saúde. Isso aparecia muitas vezes, né? Temos que lembrar, esse é o exercício, né, de você olhar para trás e lembrar, que em 2014 teria a Copa do Mundo, que em 2013 teve a Copa das Confederações, e que o Brasil vinha se preparando, construindo estádios. E, né, muitos dos cartazes diziam isso, né? Eu quero escola padrão FIFA, eu quero saúde padrão FIFA. Então, a pauta que, né, foi tomando de conta das ruas tinha
a lógica de mais direitos. Claro, né, aparecia já ali cartazes de setores da direita, né? Já tinha ali embriões, né? Já tinha cartaz falando em ditadura militar, em fechamento do Congresso, do STF, já tinha fora Dilma, fora PT, já tinha essas, mas isso, gente, certamente isso era minoritário, né? A direita conseguiu capitalizar uma pauta na época que foi a PEC 37, né, que dizia respeito ao poder de investigação do Ministério Público. Mas o grande volume que estava ali na rua era a pauta por mais direitos. Não é à toa que, e aqui eu encerro de fato essa minha fala inicial, a presidenta Dilma, né, depois dos grandes atos, responde às reivindicações das mobilizações, indo na televisão, fazendo um pronunciamento nacional e apresentando ali, né, aqueles seus 5 pontos que eu quero lembrar de 2. Né? Um era a pauta da reforma política, né, que ela apresentou com a proposta de se fazer um plebiscito. Mas o segundo, que de fato se concretizou, foi o Mais Médicos. Né? O Mais Médicos foi resultado das jornadas de junho. Foi uma resposta do governo da presidenta Dilma à reivindicação nas ruas por uma saúde padrão FIFA. Então, era uma luta por mais direitos. Né? A gente vinha no momento, né, a gente viveu ali para o período 2011, 2012, até o começo de 2013, o país, né, com condições de quase pleno emprego. Não podemos esquecer disso. Né? No começo de 2011, a Dilma tinha enfrentado uma pauta muito importante, que foi a dos juros. Ela baixou os juros do Banco do Brasil, baixou os juros da Caixa, para forçar o setor financeiro oligopolizado privado baixar os seus, caras não baixaram. Ela depois voltou atrás, mas ia no país um ambiente, né, apesar da crise nacional, apesar, né, do ambiente de que talvez o Brasil precisasse fazer, né, na minha opinião, na opinião da nossa opinião, tinha que se fazer profundas reformas no país, até para enfrentar a crise, né, não tinha como enfrentar a crise que certamente viria repetindo as receitas antigas, era preciso fazer profundas reformas, e elas não foram feitas. Né? E aí a gente tem todo um pós-2013, que é objeto, né, de outras conversas, mas eu estou dizendo isso para pontuar que as pautas que estavam na rua em 2013 era principalmente uma pauta, né, por mais direitos, que deveria ter sido, poderia ter sido, que foi de fato disputada ali nas ruas, e que, bom, vamos conversar mais aqui sobre qual foi o seu desfecho, mas, Renato, Sinara, acho que eu já falei muito, essa era a minha contribuição inicial nessa, né, para tentar responder a tua pergunta. Legal. Alô? Bom, Patrick, você fez uma exposição inicial, né, do calor do momento, do que era aquele momento tão especial da política brasileira. E aí eu gostaria de ouvir de Sinara. Sinara, está me ouvindo? Bom, enfim, o importante também é a gente pontuar algumas questões que foram, assim, muito evidenciadas na época e que a gente hoje, fazendo leitura mais, digamos, a frio, a gente pode ter melhor avaliação. Entre elas é a seguinte, a questão de junho de 2013 foi um movimento de massas ou foi um movimento específico? Isso é algo que precisa ser levantado. Quando você fala específico, você fala específico a questão, em que sentido, Renato? No sentido de classe. Havia uma determinada classe que hegemonizava esse movimento e o Brasil também passava por um certo desmobilização. Junho de 2013 pode ser considerado como movimento de classe média ou um movimento que se apossou dessa desmobilização política da época
e politizou, né, futuramente para a direita, porque esse movimento, a partir de junho de 2013, também foram movimentos que deram força a movimentos que hoje se consolidaram na direita e que elegeram até, né, para o parlamento nacional figuras como um Kim Kataguiri ou como alguns outros membros do MBL. E tanto a esquerda como a direita têm interesse de cooptar protestos. Então, assim, eu gostaria de saber de você qual foi, de certa forma, qual é o legado, avaliando hoje, ao longo de 7 anos, que estes movimentos trouxeram tanto para a esquerda como para a direita brasileira. Muito bem, vamos por partes, né? Primeiro que eu acho, Renato, que a gente vivia em 2013 um período que não era sem mobilizações. Salvo engano, entre os anos de 2011, mas eu tenho quase certeza que no ano de 2012 foi o ano que o Brasil registrou o maior número de greves da história. Então, havia, em 2012, um ambiente de mobilização de um setor importante, que é o movimento sindical. Naqueles anos, inclusive no próprio ano de 2013, a luta contra os reincidentes aumentos da tarifa de ônibus, eles existiam. Eu me recordo que, na época, entre o período entre 2011 e 2013, eu estive justamente na direção da União dos Estudantes de Pernambuco e na Secretaria da Juventude do PT de Pernambuco. E foi um período de não grandes, mas de muitas mobilizações, né? Nessa pauta, por exemplo, do transporte público. No Recife, as mobilizações em 2011, 2012 e em 2013 contra o aumento da passagem de ônibus, e todas elas foram duramente reprimidas pela Polícia Militar do então governador Eduardo Campos. Todas tiveram repressão, dura repressão, perseguição contra militantes e dirigentes do movimento estudantil. Inclusive, no ano de 2013, né, o caso de Pernambuco é muito emblemático, porque enquanto que os movimentos sociais de juventude, né, desde o começo do ano, lutavam, né, na frente em defesa do transporte público contra o aumento da passagem e eram duramente reprimidos, quando um setor, né, da direita e da mídia passa a apoiar o movimento, no grande ato do dia 20 de junho, o então governador Eduardo Campos coloca uma faixinha branca no braço da Polícia Militar. A polícia que vinha reprimindo duramente, violentamente, os estudantes e suas entidades, quando foi aparecer na mídia, apareceu defendendo, né, um braceletezinho de paz. Mas eu estou dizendo isso para lembrar que não era um momento, um raio em céu azul, porque não tinha mobilização. Tinha. Agora, fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não tinha um movimento daquela envergadura. E não nesse sentido, o junho de 2013 foi, né, naquele período, um movimento que marcou a história. Né? A minha geração, eu sou nascido no ano de 1990, não vivi, né, era criança, tinha 2, 3 anos, na época do Fora Collor. Não vivi o Fora Collor. O grande movimento de ruas, né, na rua que eu vivi, foi o junho de 2013, né, de ir para a rua e ter 100 mil pessoas na Ponte da Boa Vista, ou mais. Né, e no mesmo dia, do país inteiro, você ter contabilizado, né, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. Isso pode ser caracterizado como um movimento de massas? Depende da concepção. Né? Na concepção do tamanho e do volume, sim, foi um movimento de massas. Agora, foi um movimento de massas no sentido de ser um movimento organizado, né, que tinha direção, que foi perene? Não, nesse sentido não foi. Né? Não tinha uma direção que mobilizava, né? Em certo momento, há uma disputa ali em que a grande mídia e setores da direita disputam e tentam dirigir, até conseguem, né, com algumas pautas, mas a convocação se dava principalmente pelas redes sociais e tinha um caráter
que a gente não pode desconsiderar que era um caráter muito espontâneo. Né? Muita gente que estava... O que a gente dizia era, tinha muita gente com uma vontade de se mobilizar represada. Né? Porque é isso, né? Nós não tivemos ali, pós o Fora Collor, a gente teve mobilizações contra as privatizações de FHC, pelo Fora FHC, a gente teve mobilizações da direita, né? O que foi o Cansei no começo dos anos 90. Né? A direita tentou um golpe contra o Lula, ali em 2005, 2006, mas não se compara ao que aconteceu no junho de 2013. Então, depende muito da concepção. Ele foi, talvez, o maior movimento, né, em volume naquele momento, né, em uma década da ciência política, como nós chamamos, né? Não, porque ele não era um movimento que tinha uma direção política constituída, não tinha lideranças, né, não tinha isso. Nesse sentido, de fato, a gente não pode dizer que ele foi um movimento de massa. Bom, tua segunda pergunta é se ele é composto principalmente pela classe média, né? Então, cara, eu tenho uma opinião, eu não sei se ela é, como eu já falei, o junho de 2013, a disputa sobre o que foi está dada até hoje. Agora, a classe média, né, os setores médios, tiveram presentes em grande quantidade. Em grande quantidade. Né? E, em certo momento, nós não tivemos a presença de tantos setores populares. E aí eu quero, né, comentar um pouco isso. A classe média, Renato, foi para a rua, né, por vários motivos, mas o que me parece, né, que se destaca tem relação com o fato de que os governos do PT, né, a gente já tinha ali em 2013 10 anos, 11 anos de governos petistas, que vinham gradativamente desenvolvendo políticas que vinham tirando os mais pobres da miséria. E vinha fazendo isso, né, a gente tirou, né, 30 milhões de pessoas da extrema pobreza, da miséria no país. Só que o governo do PT fez isso sem tocar nos interesses da classe dominante, sem alterar a estrutura do Estado, né, sem alterar o sistema financeiro oligopolizado, sem fazer reformas que seriam necessárias para fazer um processo, né, que tivesse mais perenidade. E um certo discurso que, em certa medida, corresponde à realidade, é que quem acabou sendo imprensado foi a classe média. A classe média que, assim como a classe trabalhadora como um todo, é quem mais paga imposto no país, só que, diferente dos setores populares, é aquele setor que paga para ter os serviços públicos que os seus impostos custeiam e que ela não utiliza. De saúde, né? É a classe média quem paga o plano de saúde, a escola particular e a faculdade particular, que é a classe média, né, quem tem condição de bancar o ensino privado, a aquisição de bens de consumo. Então, havia, né, uma narrativa em curso que correspondia parcialmente à realidade de que os governos do PT não estavam correspondendo, né, não fazia mais tirando de quem tinha do lado de cima, né, fazia mais sem mexer nessa estrutura e, portanto, imprensando um setor médio. Né, e o PT, o governo da Dilma, o segundo governo da Dilma em particular, né, vai inclusive, na campanha de 2014, vai falar isso, né, que quer criar um país de classe média. Só que vai criar, a Dilma fala em 2014 em criar uma classe média agrária, rural. Só que a discussão em torno da classe média, né, o que é a classe média, né, tem um debate imenso sobre isso, mas já em 2013, era quando você via um cartaz na rua dizendo eu quero educação padrão FIFA, eu quero saúde padrão FIFA, era isso que estava sendo dito, a gente paga imposto, mas a gente não utiliza o serviço, né, porque é de má qualidade, porque, né, não está disponível, etc, etc. Então, a gente paga duas vezes, né? Um discurso, veja, é um discurso muito classe média esse que eu estou falando.
E foi muito esse discurso classe média que foi presente, que teve presente na rua. Agora, não só, né? Não dá para dizer que isso que eu falei aqui, desse jeito classe média, é algo presente nesse setor intermediário, né? Que tem, o que a gente está chamando de classe média, né? Setores que tem da classe trabalhadora, que recebem um salário acima da média do conjunto da classe, né? Que tem algum grau de estabilidade, né? Seja porque é servidor público, seja porque tem uma profissão que é bem remunerada, etc, etc. Mas o conjunto da classe, né, tinha também esse desejo, tem esse desejo, né, o desejo de ter os serviços públicos de qualidade, educação, saúde, segurança pública. Então, Renato, eu considero que o junho de 2013 teve muita presença da classe média, mas talvez parcela, né, expressiva dos presentes na rua fossem indivíduos da classe média que não estavam organizados em partidos, não estavam organizados em sindicatos, mas foram para a rua naquele momento de quase catarse. E aqui eu respondo, né, agrego uma outra coisa que foi presente no junho de 2013, que já não foi algo só do junho, já existia antes, né? Quem fazia a luta social, luta popular, antes já vinha percebendo que existia, mas que no junho de 2013 se exacerbou, que foi a questão do antipartido, né? O antipartidarismo. Bom, já tinha, né? Bom, quem fazia movimento estudantil, quem fazia movimento sindical, né? Nas eleições de 2012 já estava presente isso, né? Um certo cisma com o partidarismo. Agora, o junho de 2013 maximizou isso, né, à 10ª potência. E esse setor da classe média agarrou muito essa bandeira, né? Não tem partido, né? A ideia do gigante acordou carregava a ideia do que isso aqui não tem partido, né? E, portanto, é meu. E se o partido vem, ele toma de mim. Então, não tem que ter partido sem bandeiras. Veja, nós já enfrentávamos isso antes, por exemplo, tinha setores anarquistas que já vinham há um tempo contra, mas sempre foi assim, né? Agora, quando você tem outros setores que não é esse anarquista, né, que encampa essa palavra de ordem, a coisa fica mais difícil. E quando você tem um ambiente como esse, de um momento, eu vou tentar caracterizar corretamente, como um momento, né, de mobilização de massa, isso foi. Né, foi um momento de mobilização de massa, em que a maior parte dessas pessoas tinham essa compreensão de que não tinha que ter bandeira. Nesse momento, a esquerda, né, setores da esquerda viram, bom, então isso de fato não é para nós. Foi mais um momento, né? Primeiro você tinha a ideia de que era autônomo, né? Era espontâneo, e já gerava dúvidas, né? Quem manda, quem controla, quem dirige. E depois, quando você tem essa ideia do sem partido, então é nesse momento que grande parte da esquerda vai caracterizar como um movimento golpista e vai abrir mão da disputa das ruas. Ainda bem, Renato, que essa posição não prevaleceu na ampla maioria da base do petismo, né, da militância do PT, porque a grande maioria da militância do PT foi para a rua, foi para os atos, né, foi com sua bandeira, muita gente apanhou, né, muita gente, né, foi expulso de atos, inclusive, mas participou, ou tentou participar, ao contrário de parte da direção do partido que, né, por exemplo, no caso específico de São Paulo, muito, mas muito tarde, só depois que já soube que ia se haver a revogação do aumento, que foi feito, né, desastrosamente pelo Haddad, anunciando junto com o Geraldo Alckmin, foi que a direção do partido, né, reforçou a posição que tinha sido expressa anteriormente pela JPT. Mas, te respondendo nessa última coisa, tinha, de fato, uma sensação de que estava envergando para o outro lado, e não estava envergando para a esquerda.
né? Em especial porque as pautas foram cada vez mais, né? Teve atos com 20 mil pessoas em torno da PEC 37, né? E a gente não fazia ideia do que diabo era a PEC 37, mas estava lá na rua achando que era a coisa mais importante do mundo, né? Que nós tivéssemos a aprovação, né? Né, não proibisse o Ministério Público de investigar. Bom, eu acho que foram essas as tuas perguntas, né? Eu anotei aqui o que você tinha falado. Ah, tá, a última coisa. Se esse movimento ele foi, né, cooptado. Não, eu já respondi isso. Eu acho que ele foi disputado. Eu acho que aquele movimento de massa que ocorreu em junho de 2013 ele foi muito disputado, só que ele foi mais disputado e, portanto, ele foi mais ganho por setores da direita do que pela esquerda. Né? O governo Dilma não lidou bem inicialmente, né? A esquerda como um todo não lidou bem, demorou até entender o que era. Até hoje é isso que a gente está falando aqui, até hoje talvez não tenha entendido. Tem muita coisa escrita sobre junho de 2013, isso já rendeu muita monografia, muita dissertação, muita tese, muito livro, tem muita coisa escrita sobre o junho de 2013, muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Mas é uma disputa, né? Agora, o fato concreto, Renato, é que você mencionou, né? Pós-junho de 2013, muita coisa ruim aconteceu. Né? Muita coisa ruim saiu dali, nasceu ali, passou por ali, acho que um pouco de tudo isso. Né? Mas o junho de 2013 foi o embrião de figuras que passaram a ser lideranças expoentes da direita, né, na juventude, né, principalmente. Agora, eu sempre pondero muito isso, Renato, e terminando, essas figuras que você mencionou, o Kim Kataguiri, o Fernando Holliday e outros, me parece que eles são um fenômeno posterior. Eles, de fato, estavam ali, existiam, disputaram. Agora, a gente não pode esquecer um detalhe, que não é um detalhe, né, mas que, mesmo tendo as jornadas de junho como foram, Dilma foi reeleita em 2014. Numa disputa que talvez tenha sido a mais polarizada até aquele momento da nossa geração. Né? 2014 foi muito mais disputado do que 2010. Né? Foi muito mais do que 2006. Né? A disputa, né, que dividiu o país ali em 2014 foi pós-2013. E foi num período em que o país vivia, né, já vinha sentindo os efeitos da crise. Né? Já vinha vivendo um período, né, de crescimento da taxa de desemprego, já vinha vivendo um período de arrefecimento, né, nas taxas do país como um todo, mas ainda assim a Dilma foi reeleita. Né? E aí acontece né, aí isso é um momento, assunto para outra conversa, mas tem a ver com 2013, né? Eu acho que o fato de a gente não ter entendido o que aconteceu em 2013, ou não ter, quem entendeu, não ter tirado as devidas consequências, influenciou muito, né, nesse dia seguinte, que foi a eleição de 2014 e o começo do segundo governo Dilma. Né? O junho de 2013 revelou que era imprescindível uma agenda de transformações profundas, né? Que se a gente quisesse continuar oferecendo cada vez mais direitos, cada vez mais, para quem gostou da expressão, serviços públicos de qualidade, ou seja, respondendo aquela demanda popular, justa, não vamos taxar de classe média com um símbolo negativo, né? Mais educação, mais saúde, mais segurança, tá correto. Não, mas para ter isso, não tinha como fazer isso sem fazer reformas importantes, reformas, né, tributária, reforma do sistema financeiro, reforma agrária. Não tinha como fazer, né, sem mexer na estrutura do Estado. E
isso não foi feito, apostou-se em repetir a tática anterior. E, bom, o junho de 2013 mostrou isso. Mas, pós 2014, começo do segundo governo Dilma, a aposta foi numa outra coisa, né? A aposta foi botar Joaquim Levy ministro da Fazenda, a aposta foi trazer Cátia Abreu para ser ministra, trazer Kassab para ser, enfim. Aí é um outro capítulo de uma outra história, né, da história, e que essas figuras que você mencionou, aí sim, né, vão surfar nessa onda que vai ser o segundo momento, que eu acho que vocês vão ter aqui, né, nesse ciclo de informações, sobre, eu acho que até a companheira Natália Sena, da executiva do PT, falou esses dias de uma atividade, né, que foi até o golpe, né, que foi ali o ciclo, né, do segundo governo Dilma e o golpe de 2016. Não sei se eu te respondi. Eu falo muito, desculpa. Você não fala muito, você fala o necessário. Eu acho que você fez assim diante das questões que eu coloquei para provocar e para trazer reflexão, né? 7 anos parecem um breve momento, mas foi um momento muito dinâmico na política brasileira. Dinâmico, assim, no sentido analítico, né? Não foi um momento de descenso para quem é lutador da esquerda, para quem viu nascer ali algumas coisas que trazeram consigo o golpe que a gente vive até hoje, né? A ascensão de neofascismo no Brasil e outras coisas que a gente luta diuturnamente contra ele. Mas eu acho que você fez assim um breve explanação, deu um panorama geral e muito bem esclarecido sobre o que significou estas questões que eram postas na época e eram postas não somente pela esquerda, mas também tanto pela esquerda quanto pela direita, pela narrativa da hegemonia existente na época dos meios, do oligopólio da mídia. O oligopólio da mídia tinha uma narrativa que ela comprou desses movimentos que eram legítimos, que eram, como você bem colocou, nasceram de reivindicações populares, não nasceram de reivindicações burguesas. E tudo aquilo que se transformou a partir daquele momento é um reflexo de um panorama que sempre renasce na conjuntura brasileira, que é a exacerbação em certos momentos da vida brasileira, da vida republicana brasileira, da luta de classes. Então, acho que você fez um resumo muito importante, muito oportuno. E aqui surge uma questão que foi colocada por Varlindo Nascimento, que é o seguinte, ele coloca o seguinte: como podemos analisar 2013 à luz das novas formas de dominação política e ideológica do capital, ou seja, as guerras híbridas? Como a gente pode analisar 2013 sobre essa ótica? Eu queria que você colocasse. Antes de você colocar, um esclarecimento aqui, que a gente contava tanto com a sua participação como a da Sinara, mas infelizmente a Sinara teve alguns problemas técnicos, mas vamos em frente. Muito bem. Importante nessa pergunta do Varlindo, porque, primeiro, é importante a gente caracterizar o que é a guerra híbrida, né? A guerra híbrida é um conceito, né, recente para muita gente, né, mas é um conceito que tem sido muito frequente mais recentemente, que é uma estratégia militar, né, que mistura várias táticas de guerra, né? A guerra política, a guerra convencional, a guerra cibernética, a influência, né, na desinformação por meio de fake news, por meio do lawfare, né, o poder judiciário. Então, essa guerra híbrida, né, o conceito é meio esse, né, é uma mistura de táticas de guerra, a guerra convencional, a guerra declarada, né, mas a desestabilização de governos por meio de vários mecanismos. Pois bem, há quem diga, e eu até concordo, que a gente vem experimentando, né, ao longo dessa segunda década do século XXI, né, 2010, 11 para cá, vários experimentos e, de fato, execuções, né, de guerras híbridas.
no começo dessa segunda década do século XXI, nós tivemos ali várias, ali no Oriente Médio, a gente já vinha tendo, né, na verdade, ainda no final da década passada, depois que o Obama assumiu principalmente o governo dos Estados Unidos em 2008, houve uma mudança, né, uma reorientação na política externa norte-americana, e que talvez, né, a orientação tenha sido justamente essa, né? Você teve uma mudança em que a política passou a ser não mais aquela guerra declarada aberta que o Bush vinha fazendo, né, que fez contra o Iraque, contra o Afeganistão, mas passou a ser a tática de desestabilizar governos. Né? Os exemplos próximos nossos, né, o exemplo do Manuel Zelaya em Honduras, depois o exemplo do Fernando Lugo no Paraguai, né, golpes parlamentares, midiáticos, judiciais, rápidos, sempre sem armas. Aqui na América Latina, mas a mesma coisa aconteceu no Oriente Médio, né? A Primavera Árabe que aconteceu no começo dessa década, né, que derrubou ali vários governos, né, Mubarak, entre outros, foram essas em particular com a presença da tecnologia de informação e o uso das redes sociais. No começo dessa década, tem uma rede social que é muito perene, ela tem altos e baixos ao longo dessa década, a gente está falando de 2020. Então, entre 2011 e 2020, teve uma rede social que foi muito perene. Teve umas que começaram e acabaram, teve umas que morreram, como foi o caso do Orkut, teve uma que ficou, que é o Twitter. Na Primavera Árabe, a rede social do momento era o Twitter. Então, eram as hashtags do Twitter que mobilizavam. E até hoje, como a gente está vendo agora com o governo Bolsonaro, e tudo que a CPMI das fake news no Brasil tem revelado, mas também todas as investigações em outros países, né, na Inglaterra, nos próprios Estados Unidos, revela que é a rede que mais tem automação, né, robô, boot. Por bem, lá no começo, né, dessa década, aquelas chamadas, né, revoluções na Primavera Árabe, ou as revoluções que refizeram as chamadas revoluções coloridas que tinham tido 10 anos antes, usaram táticas de guerra híbrida, né, da chamada guerra híbrida. Ou seja, você lançava uma ofensiva contra um governo, uma ofensiva que era, por exemplo, corrupto. E aí você utiliza o judiciário para legitimar, o legislativo para legitimar, mobiliza as redes sociais nesse sentido, a economia, né? A economia política, e ao mesmo tempo você faz uma ofensiva de apresentar alternativas, né? Substituição de governos, criação de novos líderes. Bom, então nós vimos isso, né, no começo dessa década, e em junho de 2013, há quem diga que isso estava presente também, né? Eu não mencionei antes, Renato, mas não é um fator menos importante, muito pelo contrário, que é o interesse, ou que são os interesses estrangeiros sobre as riquezas brasileiras, né? E, naquele momento, o pré-sal. Então, tinha muito interesse no pré-sal. Uma reserva trilionária que o Brasil iria explorar, né, seria o seu passaporte para o futuro. Um momento em que o Brasil estava, no campo internacional, investindo nas suas relações com os BRICS, né? O Banco dos BRICS estava surgindo, tinham opções, né, que mexiam com o tabuleiro geopolítico. Então, eu não estou aqui aderindo a nenhuma teoria de conspiração, não, tá? Só para ninguém ache isso, não. Mas, de fato, né, ali no junho de 2013, as características que ele tinha, né, movimentos espontâneos, pautas que surgem do nada. E eu vou pegar o exemplo da PEC 37, né? A PEC 37 foi muito exemplar porque não era uma pauta popular. Diferente da educação, saúde, segurança, contra a corrupção, né? A PEC 37 não era isso, né? Ela passou a ser vinculada à luta contra a corrupção no processo de convencimento das pessoas. Mas não tinha como não dizer que estava presente ali.
uma influência, né, de gente que queria utilizar uma parte do aparato, empoderar uma parte do aparato de Estado para utilizá-lo como instrumento político. E passou, né? Foram vitoriosos. Então, no limite, dá para dizer que a gente viveu uma experiência, né, um experimento, naquele junho de 2013. Agora, para responder ao Varlindo, né, olhando, né, de hoje, né, a gente, de 2013 para cá, esses elementos, né, de híbridos, né, de ofensiva, eles foram só se sofisticando. Né? O que foi o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma? Né, o golpe de 2016 foi uma grande farsa, que todo mundo sabe que foi uma grande farsa, não tinha crime de responsabilidade, mas o Congresso vai lá e diz que tem, e dane-se. Quem podia dizer que não tinha, que era o Supremo, fica caladinho, não faz nada. Né? A grande mídia, o tempo inteiro, é isso mesmo, é ladrão, roubou, tem que ser punido. E nas redes sociais, toda uma campanha, né, de robô, boot, subindo, né, criando uma sensação de que a grande maioria do povo estava convergindo para aquele interesse. Então, isso é um elemento que caracteriza uma guerra híbrida, né? Sem falar na ofensiva que, pós-2014, se estabelece no país, que é isso. Eu não estou com os dados aqui agora, me perdoem, eu tinha salvo aqui, preparado, mas eu vou estar no meu arquivo, mas a diferença, Renato, da taxa de emprego, de desemprego no Brasil, de 2013 para 2014 é brutal. É brutal. O PIB, o crescimento do PIB de 2013 para 2014, a queda é brutal. Então, há uma ofensiva também no campo econômico de desestabilização do governo da presidenta Dilma. Né? E que é isso, vai ter como seu ponto alto a aprovação do impeachment, conduzido por Eduardo Cunha e etc. Só isso? Não. Né? A prisão do Lula e todo o processo de lawfare que vem, né, com o grampo no gabinete de Dilma, a divulgação do áudio, a coerção, a condução coercitiva que o Lula sofreu, né, tudo isso associado à atuação da mídia, à atuação das redes sociais, do judiciário, né, do Poder Legislativo, do Ministério Público. Veja, Varlindo, olhando, né, à luz de 2013, ali nós tivemos um momento de hecatombe, mas esse processo ele veio se desdobrando até agora. Até agora. Não é à toa que, na minha opinião, o Bolsonaro usa muito dessas táticas a seu favor, né? A seu favor. A lógica de funcionamento do governo Bolsonaro é uma lógica de crises constantes. Ele está sempre no comando da crise que ele criou. Talvez o fato mais recente que tenha saído desse enredo tenha sido o caso do Queiroz, mas até então, e também a investigação do inquérito dessas fake news, mas até então ele vinha no controle, né, permanente, né? Então ele atuava, né, no governo, mas instigava os militares, instigava a sua militância neofascista, ou Ministério Público, ou lavajatismo, as relações com o governo norte-americano, as redes sociais, pautava a imprensa, pautava a esquerda, pauta a esquerda. Então, estão presentes, inclusive, no jeito de governar do bolsonarismo, elementos disso que a gente está chamando aqui de guerra híbrida também existe, né? E está em curso em vários lugares do mundo e em outros países. Ok, Patrick, eu acho que você fez um relato muito interessante e só ressaltando aquilo que você tão brilhantemente colocou, é que às vezes o interesse nacional, para até mesmo para surpreendentemente para alguns setores da esquerda, pode parecer algo como demodé, né? Defender o interesse nacional e defender coisas como o que você mesmo colocou, como pré-sal. E assim, a gente está
um pouco adiantado na hora, mas só para finalizar, não precisa ser de uma maneira muito analítica, mas de uma maneira muito até breve, antes da gente dar o fechamento. Eu só queria só que você desse uma pincelada numa questão que nem eu colocou, que é assim, até que ponto a pressão surgida em 2013 e que elegeu um Congresso conservador em 2014 influenciou nos erros do segundo mandato de Dilma. Aí você aproveita essa questão e dá sua conclusão. Obviamente que esse é um tema que deveria ocupar muito mais tempo, né? Porque é um tema muito caro na atualidade, que tem uma reflexão muito forte, principalmente na militância jovem, né? Mas que eu gostaria de que você desse essa conclusão com essa questão. Pois bem, a pressão que surgiu ali em 2013, ela tinha esses elementos que a gente mencionou aqui, né, várias vezes. Era uma pressão por mais direitos, era uma pressão por uma mudança no sistema político. Expressava um cansaço de parcela da sociedade com o sistema político do país. Na minha opinião, essa pressão de 2013 devia ter empurrado o governo para a esquerda. Né? Essa pressão de 2013, ela deveria ter empurrado a sociedade para a esquerda. Mas, como a gente falou aqui, né, na disputa que se estabeleceu, né, a direita conseguiu capitalizar muito com 2013. Não quero afirmar que as jornadas de junho foram mobilizações de direita. Não foram. Já falei isso aqui e volto a falar porque eu acho importante deixar isso muito nítido. Mas a direita capitalizou muito. Né? Mobilizou contra o governo da Dilma, colocou o tempo inteiro, né? Tanto é que a Dilma, depois que anuncia as 5 propostas, entre elas o plebiscito, ela é forçada rapidamente a recuar. Né? Nos 2 dias seguintes, assim, desenterraram juristas, não sei de que inferno, para falar no Jornal Nacional de que não tinha como ter plebiscito, não tinha como fazer consulta, né? Absurdo, inadmissível, etc. Bom, mas havia uma pressão que deveria ter sido respondida com uma política mais à esquerda. Mas, nas eleições de 2014, a eleição polarizadíssima que nós vivemos, que conseguiu reeleger a Dilma, ela já acendeu um sinal de preocupação, né? A gente ganhou no segundo turno por uma margem muito pequena, né? Uma margem muito... O Aécio e o Luciano Huck chegaram a comemorar a vitória, né? Achando que iam levar. Mas nós ganhamos a eleição de 2014. Mas o Aécio não reconheceu a derrota. Pelo contrário, ele contesta, né, no dia seguinte, no mesmo dia, ele não reconhece a derrota e ele vai, né, pedir a recontagem, vai fazer um inferno. E o parlamento eleito, em 2014, é, mais uma vez, um parlamento, né, de maioria conservadora. A esquerda não tem um bom desempenho eleitoral. E aí, Renato, a gente não pode deixar de fora a percepção de que um dos fatores, não o principal, nem o único, mas um dos fatores que faz com que o Congresso de 2014 seja um Congresso tão conservador quanto os demais é a estratégia que conduz o governo naquele momento, que é uma estratégia de conciliação de classe. Né? Quem que é o vice da Dilma? Né? É o Michel Temer. Né? Quem que é a base do governo? Né? Figuras, quem estava ali, né? Estavam ali figuras como Romero Jucá, né? Aqui de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, né? Isola, não gosto de falar o nome daquela criatura. Mas veja, havia uma opção, né, de que de uma política de conciliação que levou na cauda, né, para o Congresso Nacional uma bancada conservadora. Então, o movimento, né, na minha opinião, que deveria ter sido correto,
a pressão do junho de 2013 deveria ter feito uma inflexão à esquerda, desde o junho de 2013, até para que nós pudéssemos colher um resultado melhor em 2014. Tanto para poder reeleger Dilma em condições de executar um programa mais avançado, mais à esquerda, de reformas profundas, quanto para eleger também uma bancada no Congresso Nacional que desse sustentação a esse governo, né? A gente não conseguiu ter voto para evitar o impeachment. Não conseguimos ter voto para evitar o impeachment. Acho que eram 172 votos que era necessário e nós não tivemos isso. E, bom, me parece muito evidente, claro, teve, né, traições das mais diversas, né? Setores que se reivindicavam e hoje se reivindicam de esquerda, por exemplo, o PSB de Pernambuco, fez o quê? Né? Fez o quê? Se aliou com o que tem de pior na direita neoliberal, né? Com um fisiologismo da pior espécie. Mas veja, se nós tivéssemos, né, o PT chegou a eleger, no seu melhor momento, mais de 90 deputados, né, e veio diminuindo. E muito disso tem relação com essa política de conciliação de classe, né, aliança com setores que impediam, inclusive, que nós avançássemos com um programa mais à esquerda ou mais radical. E aí eu acho que, respondeu o Neil finalmente, né, que essa pressão que não foi correspondida, né, colocando o governo mais à esquerda, pelo contrário, né, que acabou sendo motivo, né, tem pressão social, podendo perder a eleição, tem que fazer mais aliança, tem que fazer mais concessão, e isso certamente, Nil, influenciou muito nos erros cometidos pelo governo da Dilma, né, pelo segundo governo. Havia, né, em 2014 a crise chega. Em 2014, como eu já mencionei, o desemprego aumenta abruptamente, o crescimento do país é afetado, o produto interno bruto é afetado, ou seja, a crise chega no momento, e eu sempre achei que, naquele momento, o mais correto era a Dilma ir na televisão e dizer, gente, a situação é delicadíssima, a crise chegou, a gente segurou até onde deu, mas agora tem que fazer uma opção. Não tem mais como a gente continuar mantendo reajustes periódicos de salário mínimo, mantendo políticas sociais como Bolsa Família, e etc., sem fazer a taxação das grandes fortunas, sem mexer no oligopólio financeiro. Não tem. Temos que escolher um lado, e o nosso lado aqui é o lado da maioria do povo. Então, vamos fazer uma reforma profunda. Bom, isso não foi dito. Foi dito né, não foi dito tudo que tinha para se dizer com relação à crise. E quando ganha a eleição, o programa que é executado é o programa, né, de quem perdeu. Né, a indicação de Levy, ajuste fiscal, né, tanto é que a gente termina 2014, né, já falando que defender a democracia é mudar a política econômica. E a gente passa 2015 todo, né, dizendo isso, né. Quando começa a ter o movimento golpista, o que nós dizíamos? Né, Dilma fica, mas melhore, mulher, né, porque desse jeito assim é difícil. E foi difícil, né, foi muito difícil. Então influenciou muito, né, porque aquela pressão que o junho de 2013 causou deveria ter ligado a seta para a esquerda. E, infelizmente, e aqui a gente tem que, né, dizer, né, a maioria do PT, né, tem o seu grau de responsabilidade, porque não mudou a sua estratégia. Pelo contrário, dobrou a aposta numa estratégia que já estava esgarçada. Tinha que ter mudado. E essa estratégia de conciliação de classes, ela, já esgarçada ali, já derrotada com golpe, ela se manteve, inclusive, em 2018, né, quando nós perdemos a eleição para o Bolsonaro. Bom, o Renato falou que era para me responder o Neil e fazer as minhas considerações finais também, então já vou pegar o embalo para pontuar só num minuto que
nós, né, vivemos aquele junho de 2013. Né? Estávamos lá na época, no quente. Até nós fizemos avaliações, né, equivocadas em um momento ou em outro, muitas dúvidas. Não tinha como ser diferente, né, para quem estava vendo pela primeira vez um movimento como aquele, mas é isso, o exercício de olhar em perspectiva, né, de hoje para trás, tentar identificar com mais calma como tudo aconteceu, a gente fazer coisas que nós também corre no risco de cometer anacronismos. Então, quem estava vendo aí ou quem vai ver depois, eu peço desculpas se eu cometi algum anacronismo, enfim, mas eu tentei fazer aqui uma exposição do que eu penso e do que me parece que o junho de 2013 foi, né, 7 anos depois, o que ele foi e o que ele deixou de legado, né? A gente, na minha opinião, na juventude mesmo, não tirou, tudo do PT me refiro, não tirou as devidas consequências, e o PT como um todo, e a esquerda como um todo, também não tirou as devidas consequências do junho de 2013. A gente vive um momento hoje, em 2020, em que é um momento, né, de uma conjuntura muito diferente, uma situação sanitária muito diferente, social e etc., mas que se assemelha com o pós, porque é um momento de crise profunda. 2013 antecedeu uma crise profunda e nós não lidamos com ela. A gente está vivendo agora mais um momento de crise profunda. Eu acho que ainda é tempo, mesmo tudo isso que está tendo acontecido, eu acho que a gente não pode deixar de fazer a devida autocrítica, onde é preciso, o devido balanço, tirar as devidas consequências, que a gente não errar agora, né? Porque nesse momento de crise, que na minha opinião é uma crise sistêmica, nós temos que apresentar uma saída sistêmica. Lá em 2013, a gente tinha a oportunidade de fazer profundas reformas estando no governo. E agora não foram feitas. E elas são mais necessárias do que nunca agora. E não vão fazer porque, evidentemente, tem um governo Bolsonaro. Mas a nossa pauta política é essa. Né? O país, o Brasil, tal qual se encontra, ele está sendo moldado para atender ainda mais os interesses da classe dominante. Ou a gente tira, né, inverte as coisas, muda isso como está, ou vai ser mais um sinal de que a gente não aprendeu nada com 2013, mesmo tendo se passado já 7 anos. Era isso, meu camarada Renato. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Bom, sigo à disposição caso queira que a gente converse mais um pouco outro dia. Valeu a participação, Patrick, e obviamente esse é um tema muito extenso, não dá para você resumir em 1 hora de transmissão. A gente deu aqui algumas pinceladas sobre a nossa participação enquanto tendência interna do PT nesse processo, a visão que a gente teve, a quente e a frio, né, de alguém que participou desse movimento. Nos desculpamos, infelizmente tivemos problemas com a participação de Sinara, que também é uma pessoa muito importante que dá uma contribuição, mas por problemas técnicos que acontece devido à tecnologia, isso é algo que não está no nosso domínio. E fazer o fechamento lembrando que essa é uma iniciativa da articulação de esquerda de Pernambuco, uma tendência interna do PT, Partido dos Trabalhadores. E fechamos aqui e esperamos dar continuidade, inclusive até para desdobrar em outros canais, alguém que participou e queira outras informações adicionais, estamos sempre aqui, tanto no Facebook como no Instagram e em outras redes sociais, para dar todos os devidos esclarecimentos de nossa posição enquanto partido político e enquanto tendência interna que luta pelo socialismo no Brasil. Valeu, Patrick, valeu, pessoas. Até mais.